Acompanhe-me ao livro de Romanos, no capítulo 3, versículos a partir do 21 ao versículo 26. Hoje eu quero usar a nova versão transformadora da Bíblia. Se você tem seu smartphone, talvez seja fácil me acompanhar. Se não, pode olhar nas nossas telas. Romanos, capítulo 3, a partir do versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele, sem as exigências da lei. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem, sem nenhuma distinção, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que Ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. No passado, Ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo, condenando o pecado, e justificador, declarando justo o pecador que crê em Jesus. Amém. Nosso tema para hoje: Deus exigiu a cruz. Alguém diz que o texto que nós lemos é o mais importante da Bíblia. Martinho Lutero o reconheceu como o ponto mais alto da Bíblia. Esse texto tem o propósito de revelar o plano cósmico de Deus para os pecadores. Este texto inclui a mensagem mais importante de toda a história. Aliás, a única mensagem que todos nós precisamos ouvir. Este texto abre uma janela enorme de esperança para pecadores sem esperança, como somos eu e você. Este texto revela algo que mais ninguém poderia fazer, mas que Deus fez por amor a nós. E seria importante comentar que nos primeiros 3 capítulos da carta aos Romanos, e em exatos 64 versículos, o apóstolo Paulo apresenta o drama eterno que envolve a toda a humanidade.
um drama de desesperança que afeta a todo ser humano. E como eu disse, eu e você fazemos parte desse drama. No primeiro capítulo do livro de Romanos, no versículo 18, diz assim: Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Eu gostaria de sublinhar: Deus mostra do céu sua ira. Quando eu falo do drama cósmico, estou falando que todos precisamos ser salvos da ira de Deus. Todos precisamos ser salvos, porque todos somos culpados. Todos somos culpáveis. No capítulo 3 de Romanos, versículos 9 ao 12, diz: pois bem, devemos concluir que nós, judeus, somos melhores que os outros? Não, de maneira nenhuma. Pois já mostramos que todos, judeus ou gentios, estão sob o poder do pecado. Como afirma nas Escrituras, ninguém é justo, nem sequer. Ninguém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. Ninguém faz o bem, nem sequer. Então, judeus e gentios estão sob o poder do pecado. E Paulo está usando uma linguagem legal, uma linguagem usada no legislativo, talvez num tribunal, onde alguém procura ou está a fim de defender-se ou de defender a sua causa. Alguém está tentando provar a sua inocência e espera um veredito ao seu favor. Quando você está num tribunal, você tem a esperança que o falho seja ao seu favor, nunca contra você, para não ser prejudicado. Mas segundo esse texto, o veredito contra os gentios que não têm a lei de Deus, mas que não têm excusa, porque Deus tem se revelado a eles por meio da sua criação. Ele mostra sua glória para que todos possam se voltar para Ele. Qual o veredito segundo Paulo? Culpáveis. Todos os gentios, e nós estamos inclusos. O veredito contra os judeus que têm a lei de Deus, que sabiam o que era bom e o que era mal. Qual foi o veredito segundo o que Paulo diz? Culpáveis. Ninguém é justo, nenhum sequer. Todos somos culpados perante de Deus. Não há nenhuma justiça individual. A humanidade toda é culpada. É um drama que acrescenta muita dor e tristeza, porque não há sequer que possa se justificar
perante do Senhor. Não há nenhum justo só. O mundo inteiro é responsável perante de um Deus santo. Santo, santo. Quando Jonathan Edwards pregou o seu famoso sermão sobre pecadores, nas mãos de um Deus vivo, teve uma revelação tão grande que aqueles que ali estavam escutando se agarraram das cadeiras porque achavam que iriam para o inferno. Uma revelação do Deus santo, santo, santo. E não há solução, não há como sair desse problema, desse drama, não há esperança. Mas Deus providencia uma saída. E por isso lemos, agora, porém, é interessante as palavras que o apóstolo usa e a pontuação que ele usa. Porque quando diz, agora, porém, a humanidade inteira está debaixo do juízo de Deus. Não há um só homem que possa ser justificado. Mas ele diz, agora, porém. Parece que esse porém muda todo o panorama e a história. E Deus nos mostrou, disse, como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. Ouça, somos declarados justos diante de Deus. E deveríamos ter temor de perder o assombro por essa maravilhosa declaração. Somos declarados justos diante de Deus. É uma verdade eterna e maravilhosa. Que Deus nos ajude a não perder o assombro por aquilo que a Bíblia revela. Este versículo nos protege da tragédia de perdermos o assombro por essa verdade. Porque tem muitos que se desiludiram, porque não entenderam mais a mensagem da cruz. E poderíamos perder a alegria que significa esse resgate ou este livramento divino. Poderíamos rebaixar a glória desta mensagem. Precisamos ouvir com atenção e pedir revelação para jamais perder essa mensagem de vista. Porque a maior tragédia seria conhecer esta mensagem e rejeitá-la. Não podemos esquecer que o ser humano encontra-se sem esperança. O homem era inimigo de Deus e precisava paz com o ser mais importante e santo do universo. Precisamos ou devemos valorizar este tesouro. Devemos todo dia alegrar-nos com esse resgate, darmos graças a Deus pela sua grande salvação. Talvez alguém hoje possa receber essa grande salvação pela primeira vez. Talvez alguém que já frequenta a nossa comunidade ou alguém que pela primeira vez está aqui. E o apóstolo diz, pois todos pecaram, todos, e não alcançam o padrão da glória de Deus. Mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Que interessante que a salvação inicia-se em Deus, não depende de nós. Deus não nos pediu permissão para nos salvar. Mesmo que não gostássemos, Ele tomou a determinação
de nos resgatar. Perante das circunstâncias e do estado do homem, surpreende que venha a iniciativa da parte de Deus. Porque lembremos o que Paulo disse: Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos. Deus está irado todo dia. A Bíblia diz isso, contra o pecado. Todos os dias Deus está irado. E esse aqui é o problema que todos enfrentamos. Paulo não está falando de um problema político, social ou econômico. O nosso problema é com Deus. Quando você tem um problema para ser acertado com alguém, talvez ainda tenha solução. Talvez ainda você consiga consertar. Mas será que dá para você se consertar com Deus fora dos termos que Deus exige? É a ira de Deus. Eu fico pensando, ira. Quantos já tiveram ira? E seria muito importante entendermos o que estamos enfrentando, porque a ira de Deus não tem nada a ver com apenas estar chateado. Deus está chateado todos os dias com o pecado, ou da maneira como nós ficamos bravos. Quantos já ficaram bravos alguma vez? A ira de Deus é totalmente diferente, porque Deus é totalmente diferente. A ira de Deus parece que não faz sentido, porque não faz parte, talvez, desse caráter moral que nós conhecemos de Deus. Quando nós avaliamos ira desde o ponto de vista humano. Eu fico pensando, Deus criou um ser à sua imagem e semelhança. O homem foi criado para desfrutar da glória de Deus. Pense aquele primeiro homem na perfeição, na pureza, falando face a face com Deus, com o Criador. Mesmo assim, a diferença entre Deus e a sua criação é a santidade de Deus. Deus está separado da sua criação, porque Ele é diferente da criação. Deus está por cima ou acima da criação. Nada do que foi criado parece a Deus. Ele está num outro patamar. Isso que é santidade. Se pudéssemos diferenciar uma coisa da outra, seria Deus, só Deus e as outras coisas que foram criadas. Deus não só está por cima de todas as coisas, mas Ele transcende todas as coisas. Por isso, a santidade de Deus é a sua deidade ou a sua divindade. Ele é glorioso e diferente. A perfeição moral de Deus o faz diferente. A mesma essência de Deus é pureza. Deus é formoso. Deus é justo e majestuoso. Um Deus como esse está totalmente separado de tudo. Totalmente separado de tudo. Deus está separado de tudo que estraga o que Ele tem feito. E você tem que pensar no que aconteceu no Jardim do Éden. Porque Deus está em total desacordo com o mal. Deus não concorda com as trevas porque Ele mora em luz. Ele é luz. Deus manifesta a sua ira quando algo estraga a sua criação. E foi isso que aconteceu na história do primeiro homem. Por isso o homem foi expulso do Jardim do Éden. Não porque Deus não amasse ele, mas porque Deus ou castiga ou se afasta do pecado. E tudo quanto tenta diminuir a grandeza de Deus produz a sua ira. Quando Deus se enfrenta à desobediência ou à rebeldia, Ele se opõe, Ele não pode concordar com tudo quanto vá
a contramão daquilo que Ele mesmo estabeleceu. Eu poderia resumir isso dizendo que a essência de Deus é a bondade. Deus se resiste a toda maldade, porque Ele é bondoso. Deus é bom. Deus não pode deixar a maldade sem castigo, porque Ele é santo. E a ira de Deus é uma oposição à maldade. Por isso não é ficar chateado porque alguém fez algo errado. Não é romper uma regra. É algo pessoal entre nós e Deus. Deus não pode esconder a nossa sujeira debaixo do tapete. Em outras palavras. E essa passagem apresenta a gravidade do pecado. Porque fomos criados, meus queridos, por Deus para refletir a sua glória. Adão e Eva estavam ali para refletir a glória de Deus. Por isso eles estavam nus e não se envergonhavam. Paulo diz que todos os homens disseram a Deus não. E todos intercambiaram a glória de Deus pela sua própria glória, que se tornou em rebeldia. E todos temos resistido à autoridade de Deus. Por isso o pecado é rebeldia contra a santidade de Deus. Veja o que diz Romanos 3,19. Vocês estão me acompanhando? É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. A lei se aplica. Todos sabemos que há leis. Estou falando da lei de Deus, mas todos sabemos o que abrange infringir uma lei, seja no trânsito civil. E diz assim: é evidente que a lei se aplica àqueles que ela foi entregue, pois seu próprio propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus. A versão Almeida corrigida diz: para que toda a boca esteja fechada, nesse mesmo versículo. Para que toda a boca esteja fechada. Sabe o que isso traz no tribunal? Eu pergunto, qual criminoso pode falar no tribunal? Quantos já viram criminoso falando no tribunal? Se defendendo, gritando, impondo a sua maneira de pensar, não? Criminoso não fala no tribunal. E por isso Paulo diz: para que toda a boca esteja fechada. E aqui diz: pois seu propósito é evitar desculpas. Deus não aceita desculpas. O juízo de Deus é justo. E todos somos culpados. E o problema, como já falei, cósmico, é que todos temos rejeitado a Deus. Todos. Como então poderemos nos acertar com Deus? Como poderemos melhorar a nossa condição? Porque o caráter santo de Deus faz com que Ele condene o pecado. E somos culpados por termos nos rebelado contra Deus. Veja o que diz o versículo 21. Agora, porém, conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas, tudo está escrito. Deus nos mostrou como somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei. E vamos tentar unir as frases de um texto ou de um versículo com o outro. Deus mostra, Romanos 1,18, sua ira contra todos que são pecadores e perversos. Mas o seguinte versículo diz: agora, porém, e por último, Deus nos mostrou como somos declarados justos. Deus todo dia está irado com o pecador. Mas agora, porém, Deus providenciou uma saída para esse problema.
E qual foi? Deus nos mostrou como somos declarados justos. Qual é a justiça de Deus? Qual é essa tal justiça de Deus? É a ação de tornar-nos justos perante dele. Ou seja, Deus mantendo a promessa de salvar eu e você. A mensagem do Evangelho é que Jesus Cristo veio a salvar os pecadores. É a mensagem mais linda que eu já ouvi. O que fez Jesus para pagar a nossa dívida foi morrer na cruz, para justificar-nos. Veja os versículos 22 ao 24. Somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Quantos aqui têm fé? E isso se aplica a todos que creem sem nenhuma distinção. Queridos, há esperança. Pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Jesus Cristo tem nos justificado. E sabe o que significa justificação? Declarar uma pessoa justa legalmente. Justa. Pastor, então eu sou agora inocente? Não. Eu gostaria que você entendesse e prestasse muita atenção ao que eu vou dizer. A palavra não fala que você agora é inocente. A palavra diz que você agora é justo. Deus nunca diz que somos inocentes, e sim que somos justos. Pense nisso. O Deus justo e santo olha para os rebeldes e culpados, que são merecedores da sua ira e do seu juízo, e diz: eu sei o que vocês fizeram e eu vejo todos os seus pecados. Mesmo assim, eu declaro vocês justos pelo sangue que meu filho derramou na cruz do Calvário. Não inocentes, justos. Porque se fôssemos inocentes, quando você vê as imagens da cruz, Jesus não teria que ter passado por aquilo. Quando eu vejo o laudo, quando eu vejo tudo o que aconteceu com Jesus, os 39 açoites, ou chicotadas, a coroa com espinhos de pelo menos 2 polegadas, quando eu vejo os cravos traspassando mãos e pés, a lança no costado, eu concluo que o castigo foi algo que nós merecíamos. E que alguém levou esse castigo por nós. Não somos mais culpados, não temos mais nada para pagar por nossos pecados. Não precisamos mais suportar a ira de Deus. Não precisamos, muitos gostam de ouvir isso, irmos mais para o inferno. Mas não trata-se apenas de sermos perdoados, e sim de sermos justificados por Deus e aceitos por Deus. O perdão não se trata apenas dos nossos pecados serem perdoados, e sim de que agora Deus nos diz: são justos e têm a liberdade para se aproximarem a mim. Nessa altura, talvez alguém perguntará: mas como tudo isso pode ser possível? Como tudo isso poderá ser verdade? Que um Deus santo e justo, um Deus que não pode enxergar o mal, possa olhar para pessoas que escolheram pecar
pessoas que desprezaram a glória de Deus, que se tornaram injustas aos seus olhos. Como isso pode mudar? E Paulo diz: somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Deus mesmo providenciou o caminho através do seu Filho Jesus Cristo. O que mais ninguém conseguiria fazer, Jesus Cristo fez. Jesus conseguiu, a diferença de nós, amar a Deus e se guardar do pecado para preservar a glória de Deus. Por isso Jesus Cristo mesmo se ofereceu sem culpa e morreu pelos nossos pecados. Jesus Cristo fez uma obra perfeita e pagou a nossa dívida na cruz do Calvário, fazendo-nos justos. Imagine uma dívida que não tinha como se pagar. Era impossível de se pagar. Mas Jesus veio e nos vestiu da sua justiça. O apóstolo Paulo fala que as nossas novas vestes são justiça de Deus por meio de Jesus Cristo. Quando Deus olha para nós, Ele vê seu próprio Filho. Precisamos então entender que não fomos nós que procuramos Deus, foi Deus que procurou nós. Foi Deus que nos deu novamente esperança. E por isso diz: mas agora Deus se manifestou e justificou-nos. Eu insisto, isto nos deveria surpreender e deixar sem hálito, porque a salvação inicia-se em Deus. Será que há alguma coisa que nós possamos fazer para receber essa salvação tão grande da parte do Senhor? Há algo que você possa fazer? Sim ou não? Não. Definitivamente não, porque diz o versículo 24: mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Meu querido, é a mensagem mais linda: a salvação é gratuita. E não porque não tenha preço, e sim porque Jesus pagou o preço na cruz do Calvário. Precisamos entender essas coisas. Não somos inocentes, somos culpados, mas declarados justos. Não que não teve preço, porque é gratuita a salvação. Jesus pagou para nos resgatar e nos comprar, não com ouro ou prata, e sim pelo seu próprio sangue derramado na cruz. Como posso então receber esse presente de Deus? Diga: pela graça. A graça é um favor que não pedimos e não merecemos, mas Deus nos quis dar. Você não pediu esse presente. Você não procurou o presente da salvação. Pelo contrário, você estava morto. Foi Deus que falou que você iria ressuscitar. É como se Lázaro tivesse escolhido sair do túmulo por sua própria vontade. Foi Jesus que chamou ele do túmulo. E Jesus chama nós do túmulo da morte e do pecado. Por graça, é presente de Deus. A graça é o favor de Deus na direção dos pecadores que não merecem. Por isso Deus, amados, exigiu a cruz para nos fazer justos. E não foi um caminho fácil para Jesus. Deus exigiu a cruz. Jesus morreu por amor, sim. Mas além disso, para nos fazer justos perante do Pai. Eu gostaria de encerrar tentando me lembrar de uma das histórias mais lindas que eu ouvi há mais de 32 anos, quando apenas começava a estudar a Bíblia. E um professor, para ilustrar o plano cósmico da salvação, contou uma história, nunca encontrei. Onde estava aquela história? Um livro, um folheto.
Mas eu sempre tento me lembrar porque isso impactou meu coração. Até me fez identificar e lembrar da minha criança. Como um garoto normal, que gostava de brincar nas ruas, nos riachos, de se molhar, de fazer barquinhos de papel. Quantos fizeram alguma vez barquinhos de papel e jogaram na correnteza e os barquinhos iam embora e você corria para alcançar os barquinhos? E aquele professor contou a história de um garoto que se esforçou muito com seu pai para fazer um barquinho de madeira. Foram dias inteiros, muita dedicação, para deixar o barquinho o mais parecido a algo real. E quando o barco foi terminado, ou quando já foi feito ao todo, o menininho saiu para brincar e colocou o barquinho no riacho. E ele começou a correr, só que a correnteza era mais forte. E o barquinho pegou muita velocidade e começou a desaparecer enquanto as lágrimas caíam pelo rosto do menino. Era tanto esforço. Era seu pai que tinha feito aquele barquinho. E o barquinho foi e sumiu aos olhos da criança. Ele chorou, se passaram dias e ele chorava e chorava. Pai, meu barquinho, eu perdi o barquinho, não deveria ter largado o barquinho. Num desses dias eles desceram para um povoado perto da sua casa. E para o assombro dele, ele viu numa vitrine que o barquinho dele estava sendo exibido. E ele entrou na tenda, na loja, e disse para o dono: posso pegar meu barquinho? E o homem olhou e disse: mas que barquinho? Aquele barquinho é meu. Eu e meu pai fizemos aquele barquinho, colocamos todo o nosso empenho, investimos tudo, amamos esse barquinho. Não. Garoto, sai do meio. Se você quiser esse barquinho, vai ter que pagar por ele. Mas como pagar se eu sou o criador? Fui eu que fiz o barquinho, não? Hoje o barquinho está exibido para a venda. Se você quer o barquinho, tem que pagar o preço. O garotinho saiu correndo, voltou para casa e disse: pai, achei o barquinho. Achei nosso barquinho que nós perdemos. E ele disse: por que você não trouxe? Foi a pergunta do pai. Disse-lhe: não, está exibido numa vitrine. E o dono da loja não quer me liberar, não quer me devolver. Ele diz que eu tenho que pagar de novo. Filho, mas agora nós não temos como pagar esse barquinho. E o menininho diz: temos sim, pai. Desde que eu perdi o barquinho, eu tenho feito uma poupança, pai. E eu guardei tudo num cofrezinho. E ele foi abrir o cofre. E estava justo o valor do barquinho. E ele desceu correndo naquele lugar, entrou na loja e disse: Senhor, o barquinho é meu, mas agora não está na minha mão. Mesmo assim, meu amor é tão grande pelo barquinho que eu vou pagar por aquilo que eu fiz. E comprou o barquinho e voltou feliz para sua casa. E o professor disse para nós: foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos criou, nos fez na perfeição, colocou seu maior empenho, nos amou, mas nós nos perdemos à sua vista e nos afastamos dele. Mas ele não suportou estar longe de nós, e mesmo sendo dele, enviou seu filho e com seu sangue nos comprou de novo. E agora nós estamos de novo nas mãos do Pai, do Criador e do seu Filho. Nunca esquecerei como está vívido hoje aquela mensagem, porque creio sem dúvida que aquele dia eu entreguei meu coração para Jesus. E talvez hoje você possa entregar o seu para Ele.
Vamos orar. Vamos colocar-nos em pé.